Arthur, obrigado. Mônica, vamos à participação dos nossos cursistas por fax e também por e-mail? Vamos, muitas participações também hoje, Marcos. A telecursista Gracimar Ferreira, do teleposto da Escola Estadual Visconde de Souza Franco, no Pará, quer saber qual o melhor procedimento a ser adotado quando alguns alunos conseguem avançar no seu processo de aprendizagem e alguns apresentam um grande grau de dificuldade, não conseguindo assimilar nem mesmo as letras do alfabeto. Qual seria o papel do professor diante dessa problemática? Raquel, você tem alguma... Que observação você faz diante dessa colocação? Então, em primeiro lugar, as crianças são diferentes mesmo, né, nesse processo aí de aquisição, e os problemas não são tão individuais assim, não são tão específicos. É claro que o professor vai dar uma atenção aos problemas que estão aparecendo, né, as crianças que não estão avançando muito. E esses chamados problemas, né, podem ser trabalhados coletivamente com a classe, porque eles não são tão específicos, às vezes, de uma criança. Outra atividade importante é colocar as crianças que já sabem mais, trabalhando com as crianças que sabem menos. Então, as crianças, nesse processo, vão se auxiliando e vão desvendando, né, umas para as outras, o que as crianças que estão com mais dificuldade ainda não conseguiram perceber. Tá? Então, tanto o professor como os colegas podem ir ajudando aqueles que ainda não descobriram, né, como que a escrita funciona. Tá? Mônica? A pergunta agora é da professora Eva Carvalho, coordenadora do teleposto do Colégio Estadual Dr. Quintiliano da Silva. Sabe-se que a alfabetização e letramento em sala de aula se organizam em torno de 4 componentes do aprendizado da escrita. Gostaríamos que os especialistas apontassem caminhos para dominarmos esses componentes em sala de aula com sucesso. Maria da Graça. Sim, eu estou vendo que a professora leu bem o material do curso e fez uma pergunta que está de acordo. Bom, esses 4 componentes, para quem ainda não teve acesso ao material, são, em primeiro lugar, a questão da compreensão e da valorização da cultura escrita. Por que isso é importante? As crianças de classe média têm em casa essa oportunidade de conhecer livros de história, de verem os pais lendo jornais, de, às vezes, os pais lerem um suplemento infantil de um jornal, etc. Enfim, são crianças que vivem em casa essa inserção na cultura escrita, essa compreensão e essa valorização do mundo da escrita. Mas isso, infelizmente, não acontece com todas as crianças do Brasil, principalmente com as crianças que estão na escola pública. Então, é preciso que a escola crie situações em que as crianças vão descobrindo e gostando do mundo da escrita, como fez a professora Olga naquele vídeo. O outro componente fundamental, que não dá para passar sem ele, é a apropriação do sistema da escrita. Quer dizer, é preciso aprender a ler e escrever naquele sentido básico de descobrir como disse o Arthur, como é que as letras se juntam, como é que elas funcionam juntas, como é que elas formam palavras e etc. Enfim, é preciso uma reflexão específica sobre o sistema de escrita alfabético, que é o da língua portuguesa. Agora, junto com isso, a gente tem as atividades de leitura e de produção de textos. E o que eu acho que é importante pensar é que não é preciso esperar que as crianças saibam ler e escrever para fazer atividades de inserção no mundo da escrita, de produção de textos e de leitura de textos. Nós tivemos um exemplo bom no vídeo da professora lendo histórias para as crianças e fazendo atividades de leitura com compreensão, que não é uma leitura só de superficial, uma compreensão linear superficial, mas é uma atividade de leitura com compreensão. E é possível escrever texto mesmo quando se está no início do processo de alfabetização. Se eu escrevo uma etiqueta para colocar na prateleira da sala de aula, para organizar o material, eu estou escrevendo um texto que tem uma função, que tem um objetivo, e começa assim. Perfeito.
A participação agora é da Rosângela, do Ceará. Olá, Rosângela. Eu sou Rosângela, dinamizadora da série de teleposto do Centro de Formação, e a pergunta é de uma cursista. Uma professora alfabetizadora tem 32 alunos, sendo que dos 32, apenas 10 fazem o prenome e as vogais. O restante não sabe nem isso. Como solução para este problema, a professora em classe realiza atividades com letras móveis e listas, e para casa, atividades mimeografadas coladas no caderno. Conclusão: gostaria de saber se esta professora pode continuar a realizar esta prática ou não, pois a mesma recebe críticas de professoras do ensino fundamental que querem receber os alunos sabendo copiar tudo do quadro. Ok, Rosângela, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Arthur. Bom, Rosângela, não é fácil dar uma solução para uma situação que a gente não conhece tão de perto, né? Cada professor é que vai poder melhor avaliar, e eu acredito que a professora que você traz para a nossa discussão deve ter razões para lidar assim. Mas você fala que ela tem 32 alunos e apenas 10 fazem o prenome e as vogais. O restante não sabe ler. Saber o prenome e as vogais não é saber ler. Eu acredito que ela tem um quadro que não é tão heterogêneo, ela tem, se estou interpretando bem, uma turma que precisa de fato ser bastante ajudada a compreender e se apropriar do sistema de escrita alfabética, não é? Você mencionou trabalhar com letras móveis. Esse me parece um recurso bastante rico. O fato da criança poder trabalhar com letras móveis permite que ela ordene, serie, decida que letra vai colocar e possa ver essa mobilidade das letras saindo de uma palavra para participar da construção de outra. E isso permite uma reflexão que escrever ou tirar coisas do quadro não permite exatamente. Escrever à mão, eu estou falando, não é? A minha preocupação seria, além das letras móveis, não é só o recurso material, é que tipo de atividades propor para essas crianças que ainda precisam compreender o sistema. Você falou que alguns escrevem o nome, mas são poucos. O nome próprio, por ser uma escrita com as quais as crianças estão acostumadas, e porque não muda, ele permite muito um trabalho de reflexão que vários professores no país já estão fazendo, já estão explorando, né? Trabalhar com os nomes, comparando, segmentando, remontando, é o que eu chamo de montar e desmontar as palavras, me parece muito importante. Perfeito. E no próximo bloco vamos falar sobre a importância do trabalho com textos de uso social. A gente volta em instantes.